Agora sim, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este nosso encontro da disciplina de desenho técnico. E hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos na semana passada, na construção da perspectiva isométrica. A diferença de hoje é que nós vamos, ao invés de usar a perspectiva que a gente tinha, vou até pegar aqui em cima, né? Ficam aqui os meus modelos, né? Ao invés de nós usarmos o modelo que nós montamos, para nós fazermos a perspectiva, né, vocês já trabalharam com isso, hoje nós vamos fazer com aquele desenho que nós já tínhamos trabalhado as vistas, né? Então, assim, além de vocês terem na tarefa, né, o desenho que eu apresento para vocês já está em perspectiva, o que ajuda muito, né? Vocês também têm as vistas que vocês construíram lá quando nós estudamos as vistas ortográficas, porque nós fizemos as vistas ortográficas do modelo e também nós fizemos as vistas daquele outro desenho, né? E na época eu lembro que eu falei para vocês, olha, esse desenho já está em perspectiva isométrica, né? Então a gente vai trabalhar com isso hoje, tá? Bom, como em todas as nossas aulas, eu peço a vocês que marquem a presença lá no Moodle, tá? E se algum problema vocês tiverem, então, depois vocês acessam o canal e deixam lá para a prof o nome, o curso e a matrícula, né? Porque se vocês tiverem dificuldade ou algum problema para marcar aqui, né? Aí, se vocês deixarem lá, eu resgato por lá também, né? Sempre lembrando isso. Lembrando também, né, que a presença no encontro síncrono são 2 presenças que a gente recebe, né? E a outra presença, a terceira presença, é da entrega da tarefa, tá? Essa tarefa, então, que a gente vai construir a perspectiva isométrica, daquele desenho que nós temos, então, vocês vão entregar daqui uma semana, aliás, um pouco menos que uma semana, né, vocês entregam para mim até a segunda-feira, se eu não me engano é dia 15, às 23h59, certo? Então, daqueles critérios que a gente já combinou, né, uma imagem bem, né, bem clara, um arquivo salvado em PDF, e aí vocês postam para a prof, certo? Eu vou levar vocês para a lousa, para mais uma vez eu repetir os critérios, lápis, como é que a gente faz, como é que a gente organiza esse desenho na folha, tá? Porque eu tenho acompanhado, né, eu tenho corrigido os exercícios, e eu tenho visto que o pessoal ainda tem dificuldade de fazer as margens, ainda tem dificuldade de compor o selo, né, então isso aí ainda é uma verdade, né? Então, eu vou sempre estar repetindo e conversando com vocês, né, com o objetivo de tirar dúvidas de vocês, tá bem? Então, vamos lá para a nossa lousa, tá? Para o nosso quadro. Vou colocar a nossa lâmpada cá embaixo, para iluminar bem iluminadinho. E vou trazer vocês cá para cima, tá? Então, vejamos, acho que estamos bem. Acho que estamos enxergando todo o quadro. Todinho. Tranquilo? Tá bem bom a imagem? Sim? Sim, prof. Então, tá. Então, qualquer dificuldade, vocês falem para a prof, tá bem? Só que eu sou tão baixinho que eu só vejo na gravação e fica só meu rosto aparecendo, né? Fica só um pedacinho da prof. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui na lousa como se eu fosse fazer os limites da nossa folha, tá? E aí a gente vai comentando passo a passo de tudo. Então, vamos lá. Eu vou usar a caneta azul e vou desenhar aqui como se fosse a minha folha, tá? Então, a minha folha A3, este é o formato dessa folha, tá? Então, tá aqui a nossa folha 3. Aí, eu vou desenhar, pegar o nosso lápis HB, aquele lápis que é intermediário, né, que equivale ao lápis 2, que a gente está acostumado a ver, e vou fazer as margens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar a folha na prancheta, né, alinhá-la direitinho com a prancheta, porque a prancheta, ela tem a régua, né, a paralela, então você prega na prancheta e alinha com a régua, porque a régua é a base para vocês fazerem todos os desenhos, né? Então, ela tem que ficar alinhadinha com a régua,
Aí eu vou traçar as minhas margens, né? Lembrando que a margem esquerda, ela tem 2,5 centímetros ou 25 milímetros. A margem superior, a margem inferior e a margem lateral direita, elas têm 7 milímetros, tá? Então, essa aqui, ela tem 25 milímetros, que é a margem esquerda, a inferior, a superior e a lateral direita, 7 milímetros, ou seja, um pouco menos que 1 centímetro, tá? Bom, aí, nesse cantinho aqui, certo, ó, eu vou fazer o desenho do meu selo, né, no meu rótulo lá. E qual é a medida, né? Ele tem 178 milímetros de comprimento por 24 milímetros de altura, ou 17,8 centímetros por 2,4 centímetros, tá? E aí eu tenho as divisões deste selo. Quem tiver dúvida ainda com relação às medidas do selo e as divisões e como faz para anotar, então eu recomendo que vá lá na nossa aula 2, né, que eu mandei para vocês, que vocês trabalharam essa questão do selo e das margens, né? Então, lá eu tenho direitinho as medidas, né? De pronto, eu posso dizer para vocês que eu tenho esse primeiro quadrinho aqui, ele tem 40 milímetros, onde eu vou colocar as iniciais da nossa sigla, né, o UFSC, tá? Essa UFSC, vocês podem colocar tudo em caixa alta e todas as letras, né, na vertical. As demais informações constantes no selo, eu vou lembrar vocês que elas devem ficar inclinadas em 75 graus, que é muito parecido com a letra itálica do computador, tá? Bom, aí eu tenho uma partezinha aqui em cima, né, compridinha, que mede 78 milímetros, em que eu vou anotar o nome do exercício, né? Então, assim, se vocês olharem lá no nosso material, eu vou compartilhar ele com vocês aqui, tá? Eu vou compartilhar e eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? Só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui. Vamos compartilhar a tarefa. Então, aqui. Só um minutinho. Então, aqui. Você já está enxergando a tarefa? Sim? Já, prof. Então, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, como é que é o nome dessa nossa tarefa, né? Então, nós vamos escrever, né? Então, eu vou, no primeiro quadrinho é o FSC. Depois, no quadrinho maior, que mede 78 milímetros, né? Por 16 milímetros. Então, eu vou escrever tudo em caixa alta. Lista de exercícios 6, tá? Então, este lista de exercícios 6, ele vai ser escrito com aquela inclinação de 75 graus, então um pouquinho inclinado. Todas as letras, se vocês observarem, em caixa alta, tá? E aí eles têm que estar centralizados, tanto na horizontal quanto na vertical. Na parte de baixo, que também mede 78 milímetros por 8 milímetros de altura, eu vou colocar o que está escrito aqui, ó, perspectiva isométrica, tá? E aí, eu vou... Vamos voltar aqui. E aí, o que mais nós vamos fazer, né? Então,
As demais informações, elas vão estar aqui nesse cantinho de cá, né? Então, eu tenho o quê? Ó, eu tenho o UFSC, lista de exercício 6, perspectiva isométrica, e aí lá eu tenho o nome, aí tem que escrever a palavra nome, 2 pontos, e colocar o nome de vocês. Aí tem escala, que é a escala que eu vou fazer o desenho, a data, que é a data que vocês vão fazer o desenho, a turma, que se for agronomia 3555, se for a florestal 3553, e o número da folha, gente, não é a 3. A 3 eu já falei para vocês. A 3 é formato, é a série. Então, assim, número de folha é a quantidade de folhas que vocês usam para fazer o exercício. Portanto, se o exercício vai ser feito em uma única prancha, no lugar de número de folhas, 1, tá? Então, isso é muito importante. Vocês precisam se atentar para essas informações, né? Por quê? Porque o selo diz tudo do exercício, né? O selo, na verdade, é o cabeçalho e a resposta é o enunciado da pergunta, né? Faz parte do enunciado da pergunta. Então, não adianta fazer o desenho e se o selo está mal feito, está mal escrito, né? Não está, de certa forma, entendível por nós, né? Então, isso é importante. Então, que lápis que nós vamos usar para fazer as margens, o selo e colocar as informações aqui na legenda? HB, que é o lápis intermediário. Qual é o tamanho da margem? 2,5, 0,7, 0,7, 0,7 centímetros. O selo, em centímetros, 17,8 por 2,4, tá? E aí, as divisões direitinho, vocês olham lá no exercício 2, que vocês mandaram para a prof, tá? Então, aquela lista de exercício 2, onde vocês tinham a geometria plana, onde vocês tinham várias dessas questões, vocês têm lá essas informações também das medidas de selo e tudo mais, tá? E a prof sempre coloca na tarefa, o que é a tarefa? Essa tarefa de hoje é lista exercício 6. O que contém na lista exercício 6? Perspectiva isométrica. E as outras informações, tá bem? Então, isso é importante. A prof repete toda a aula, porque eu sei que ainda tem pessoas que não estão conseguindo fazer a contento, tá? Aí, a próxima coisa. Aí, a gente vai ter que olhar o desenho lá de novo da nossa tarefa, né? Então, vou compartilhar de novo o desenho e vou combinar com vocês aqui a nossa perspectiva isométrica deste objeto. Então, olha, o objeto está desenhado ali, certo? Ele já está desenhado em perspectiva isométrica, sim? E aí, assim, só que as medidas desse objeto, elas estão em metros, né? Está aqui no texto, observe que as medidas do objeto são apresentadas em metros. Então, a altura total do objeto são 5 metros, o seu comprimento total, a sua profundidade, 4,5 mais 1,5, 6, e a sua largura total, 2 metros, tá? E aí, as outras medidas nós tiramos por diferença, mas a altura total do objeto é 5, o seu comprimento é 6 e a sua largura é 4, tá? Bom, considerem exatamente, a vista frontal é exatamente essa aqui, ó, essa aqui e essa aqui, que é a vista que vocês já usaram lá para compor as vistas ortográficas, certo? Então, nós vamos partir daquela primeira vista. Bom, aí, o que a gente vai fazer? Feito a nossa folha, nós vamos determinar qual é a escala que eu vou fazer a representação desse objeto. Então, assim, o que eu tenho que ter em mente, né? Que esse objeto, ele vai ser desenhado nessa porção central, por quê? Porque ele é só um objeto a ser desenhado na folha toda. Se eu tivesse mais coisas para desenhar, eu teria que equilibrar a disposição aqui para que todos ficassem numa escala adequada para a apresentação ali na folha e que eles também conseguissem, né, distribuir igualmente os espaços da folha. Como eu tenho só um objeto, então ele deve estar centralizado. Olha, onde as distâncias em relação à altura do selo, em relação a essa margem superior, a lateral e essa outra lateral, então, por exemplo, em cima e embaixo, elas devem ser bem parecidas, assim como nas laterais, entre elas também parecidas, certo? Então, com a folha retangular, não dá para ficar, né, as mesmas distâncias em todas as direções, mas em cima e embaixo devem ficar distâncias semelhantes, né, considerando a altura do selo, e nas laterais também,
tá? Então, o objeto vai ter que ser desenhado o mais próximo aqui do centro possível, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai discutir qual é a escala. Aí a gente vai olhar as medidas que estão lá. Então, eu recomendo que vocês já transformem aquelas unidades que estão em metros para centímetros, porque vocês vão falar em centímetros no desenho na folha, tá? Então, assim, o que for 5 metros transformados em centímetros são 500 centímetros, o comprimento, que são 6 metros, vão ser transformados para 600 centímetros, e a largura, que são 4 metros, né, 2 mais 2, 400 centímetros, tá? Bom, aí a primeira escala que me vem à cabeça, eu vou fazer na escala de 1 para 100, que parece que fica mais fácil, né? Então, vamos ver como é que fica mesmo, né? Ó, desenho real, 1 para 100. Aí eu vou pegar a medida a medida total da altura, que são os 5 metros, e por conseguinte, 500 centímetros. Vou colocar aqui na medida do objeto real. E aí, o X no desenho. Então, o X vai ser igual a 500 dividido por 100, que vai dar 5 centímetros. Então, assim, se eu for fazer o desenho em escala 1 para 100, aquela altura total do objeto será 5 centímetros. Lógico, o seu comprimento será 6 centímetros e a sua largura 4 centímetros, fazendo esses cálculos aqui, tá? Mas talvez o objeto fique muito pequenininho na folha, vai ficar um mosquito aqui no meio dessa folha, né? Aí vocês podem, não, eu quero ampliar um pouco esse desenho, vou diminuir um pouco a escala, né? Vou tentar logo 1 para 50. Vamos ver que tamanho fica, ó. Então, vou anotar aqui, ó. Aí, eu vou usar a escala de 1 para 50 e vou ver que tamanho que fica aquele comprimento, né, de altura de 500 centímetros, que eram 5 metros. Então, ó, na escala de 1 para 50, os meus 500 centímetros, que são 5 metros de altura, valem X. Então, o X vai ser igual a 500 dividido por 50, que eu vou ter 10 centímetros, tá? Então, 500 dividido por 50 vai dar 10 centímetros, tá? Então, a altura do meu objeto a ser desenhado, ele passa a ter 10 centímetros. Logicamente, os 4 centímetros de largura, né, aliás, os 400 centímetros de largura, que são 4 metros, né, vão ser registrados como 8 centímetros, e o comprimento, a profundidade ou a largura lá da vista frontal, que eram 6 metros, 600 centímetros, então passarão a ser, na escala de 1 para 50, desenhados em 12 centímetros, tá? Essa é a escala 1 para 50 do objeto, cujas medidas na folha estão grafadas em metros. Se vocês acharem que é pequeno ainda, vocês podem tentar outras escalas, tá? De maneira que eu tenha a representação mais centralizada possível aqui na folha, tá? Então, a discussão da escala é agora, nesse momento, tá bem? Bom, definir a escala que eu vou usar. Como é que eu começo a desenhar? Daquele jeitinho que a prof já explicou para vocês, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar o meu objeto ali. Aí, ó, perceba uma coisa. Vocês não precisam fazer o risco que eu faço aqui. Na verdade, quando eu coloco aquela linha, eu estou indicando que eu estou a partir da paralela. Aquela linha indica a linha paralela, mas não precisa apresentar no desenho, tá? Eu só faço para mostrar para vocês, olha, vocês precisam estar com a paralela posicionada aqui, né? E aí, como eu não tenho como colocar a paralela aqui, eu faço representado por esse risco aqui, ó. Então, é como se a paralela estivesse ali. Sim, mas não precisa, de novo, apresentar no desenho esse risco. Também nem faz parte do desenho esse risco. Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou pegar, apoiado nessa minha paralela, eu vou pegar o meu esquadro de 30 e vou fazer aqui, ó, um traçado aqui, ó. Aqui. Então, esse ângulo aqui tem 30 graus. Não precisa anotar os 30 graus ali. Eu sei porque eu usei o esquadro, tá? Aí eu rebato o esquadro para cá. E aí eu faço mais um traçado aqui
com os mesmos 30 graus, certo? Aí, no encontro desses dois traçados aqui, eu vou fazer subir o traçado vertical que vai definir as medidas de altura da peça, ó. Então, venho aqui, ó. Certo? Bom, feito isso, eu tenho a base para eu começar a desenhar o meu paralelepípedo envolvente e com o paralelepípedo eu tenho condições de fazer o desenho da peça. Então, assim, ó, que eu falei para vocês, a altura da peça, se eu for usar a escala de 1 para 50, então vai ficar com 10 centímetros, tá? Se eu continuar, então, com a escala de 1 para 50, o comprimento ou a profundidade da peça serão 12 centímetros, certo? Vou lá e anoto. Aí, esta largura aqui, que eram 2 metros mais 2 metros, ou 200 centímetros mais 200 centímetros, na escala de 1 para 50, vale 8 centímetros, tá? Então, eu vou marcar aqui, 8 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, apoiado na minha paralela, com o esquadro aqui com o ângulo reto, né? Eu vou fazer esse traço aqui na vertical. Volto para cá, ó, com o meu esquadro, mais um traço na vertical. Sim? Aí eu vou subindo com a minha paralela aqui, ó. Encostadinho aqui, com um ângulo de 30 graus, eu vou fazer esse traçado aqui. Rebato ele para o outro lado, apoiado na paralela, eu venho aqui e faço esse outro traçado aqui, certo? Aí, eu vou apagar aqui um pouquinho para não atrapalhar a gente, tá? Essas pontinhas aqui, ó. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar com a minha paralela aqui, ainda com o esquadro apoiado sobre ela em 30, eu venho aqui e faço esse traço para cá. Ainda apoiado na minha paralela, com o esquadro relativo ao contrário, e em 30 graus, eu venho e faço esse traço aqui. E está montado o meu paralelepípedo envolvente, tá? Porque ele, é a partir dele que eu vou desenhar o meu modelo, a minha peça. Aí, ó, nesta frente aqui, eu vou colocar os detalhes da frontal, da vista frontal. Desse outro lado, da vista lateral, e aqui em cima, da vista superior. O que eu for ver por cima, eu vou desenhar aqui. E aí, eu vou desenhando, vou marcando as informações até que eu consiga fazer o desenho como ele se apresenta aqui no exercício, né? Ó, mostrar para vocês. Mais uma vezinha. Então, aqui, ó. O que a gente está vendo? Olha, a gente está vendo essa lateral aqui, ó, e essa outra aqui, que são as vistas frontais. Essa aqui e esse L ao contrário, é a vista superior. E aqui, aqui e aqui, que são as vistas laterais, certo? Então, eu tenho todas as vistas aqui, e aí, a partir delas, eu consigo marcar, né, em cada uma das faces aqui do meu paralelepípedo, né? Então, nessa face aqui, eu vou fazer as medidas de comprimento ou de profundidade, né, que é a vista frontal, aqui na lateral e aqui a superior. Fica fácil assim? O desenho vocês vão fazer com 2H. Facinho, né, Franciele? O desenho vocês fazem com 2H, que é aquele lápis mais sequinho, que é aquele lápis mais... se vocês precisarem apagar, ele é bem prajozinho, né, o traçado dele. Então, usem o 2H. Depois que a peça estiver toda montadinha, toda desenhada, o que vocês vão fazer? Passa o 2B por cima, certo? Então, ó, passos para resolver a tarefa. Primeira coisa, fixar a folha na prancheta. Tá alinhadinho com a nossa reta paralela? Então, agora nós vamos conseguir desenhar as nossas margens, né? 2,5, 7, 7, 7. Sim. Vou desenhar, então, o meu selo. 178 por 24. Isso tudo em milímetros, né? E as medidas, as divisões internas desse meu selo, tá? Bom, UFSC, lista de exercícios 6 e perspectiva isométrica são todas em, como é que fala? O UFSC na vertical, lista de exercícios 6 e perspectiva isométrica, vocês vão fazer
inclinadinho, né? A lista de exercícios 6 toda era inclinada em caixa alta, perspectiva isométrica, a primeira letra só com letra maiúscula, tá? E as outras informações constantes. O nome, vocês vão ter que escrever a palavra nome, e aí, assim, ele não vai estar centralizado no quadril, ele vai estar ajustado aqui à esquerda, tá? E também não pode grudar nos limites daquele quadradinho ali, né? Tem que ficar um pouquinho mais alto, por quê? Para evitar que eu perpasse aquele espaço com alguma palavra que seja, né, passível disso, um P, um Q, né, uma letra assim que vai perpassar, tá? Então, eu não posso que aconteça isso. Então, por isso que eu ajusto, mas eu não deixo tão apertado à medida em que eu preciso ter espaço para escrever essas coisas todas, tá bem? Então, é isso que nós vamos fazer. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, Sara? Tranquilo? Os demais também entenderam bem certinho o que a prof quer? Então, assim... Professora, a dúvida surge na hora que a gente está fazendo. Mas aí, Bárbara, você chama a gente, você me liga. Eu sempre chamo a monitora. Então, mas se acontecer alguma coisa, ele chama, prof, né? A gente está aqui para atender vocês, tá bem? Então, assim, quando for fazer, aí agora eu já vou baixar a aula, tá? Eu vou baixar essa daqui, e aí vocês já vão ter lá. Ela não vai ficar muito longa, né? Vai ficar fácil de vocês assistirem, né? Porque senão fica muito cansativo. Mas aí tem todas as explicações aqui que a prof fez com vocês, sim? E aí, se tiver fazendo, se tiver dúvida, chama. Simples assim, né? Outra coisa, toda vez que a aula termina assim, eu termino de gravar, mas não significa que eu saí de cena, vamos dizer assim, né? Eu não saio fazer outra coisa. O horário da aula, eu fico aqui, e aí, assim, se vocês precisam, porque mesmo que eu saia do horário aqui no Meet, eu tenho esse horário para mim, né? Então, o que acontece? Se vocês precisam, se vocês vão fazer a atividade agora, se vocês vão aproveitar, porque se eu estivesse em sala de aula com vocês, nós estaríamos trabalhando isso agora, né? Nós iríamos ficar trabalhando isso, porque nós temos horário até às 6. Aí, assim, e de igual forma, eu fico à disposição exatamente sobre essas questões até às 6. Então, ou vocês podem me chamar pelo WhatsApp, ou vocês me chamam pelo WhatsApp e a gente abre novamente a sala, e aí é igual, sim? Então, não se preocupem, tá? Vocês têm total liberdade de chamar, né, de perguntar, e aí muitos mandam para mim o desenho, né? Prof, o que você acha? Tá bom? Tá certo? Então, os que mandam para mim, eu olho direitinho, primeiro faz uma fotografia simples, né? E aí a gente conversa, e aí, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa para ajeitar, daí a gente comenta, tá? Então, é fácil assim, viu, Bárbara? Fica bem tranquila que é assim que funciona a coisa, viu? Quero saber se vocês têm mais dúvida. Ah, então, com certeza. A gente está aqui para resolver os problemas, né? Para criar mais problemas, só que não, né? Por favor. Vocês compreenderam bem certinho o que a prof quer que vocês façam? Então, assim, ó, já tem lá no Moodle de vocês, se vocês baixarem, então, assim, vocês vão olhar lá, já tem uma atividade complementar ali para vocês treinarem, tá? Então, assim, inclusive nessas atividades complementares, nesses exercícios, tem até o modelo do selo que eu vou usar para vocês quando a gente for fazer a avaliação, porque a gente tem essa aula, tem a próxima, que nós vamos trabalhar com a perspectiva cavaleira, e a próxima já é a nossa primeira provinha, né, a nossa primeira avaliação. Então, nessas atividades complementares, nesses exercícios, já tem até o formato do selo, que daí vocês já vão deixar a folha preparadinha, com margem, tudo direitinho, para o dia da nossa avaliação. Então, já tem tudo lá, prof, já deixou tudo arrumadinho para vocês. Entenderam?
Tranquilo, Lisogênio? Um passinho cada vez, né? Então, beleza. Então, agora eu peço que vocês sentem, que vocês organizem a folha na prancheta e tentem fazer o exercício que está aí disponível para vocês aí no nosso Moodle, tá? Esse que eu mostrei para vocês, a lista de exercícios 6. Sim? E aí, eu vou ficar aqui, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me ligar e me chamar aqui, tá bom? Combinado? Então tá. Então eu vou encerrar a gravação, mas não a aula, tá? A gravação eu encerro e aí eu já vou baixar para o canal, né? Ela processa, eu já coloco no canal. E assim, aqueles que não assistiram aqui comigo, eu peço que assistam lá no canal e deixem lá o nome, a turma e a matrícula, né? Porque se de alguma forma eu não conseguir, se vocês não conseguirem registrar a presença aqui no Moodle, né, durante a vigência da aula, ao menos lá no canal vocês deixam anotadinho para mim, tá bem? Então, vou encerrar a gravação e vou ficar aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, certo? Então, vou lá. Então, ó, uma boa semana para vocês, estudem bastante, treinem bastante, olhem lá as atividades que a prof já deixou para vocês, tentem fazer os exercícios, assim, a título de estudar, de estudo, tá? Eu vou colocando mais coisas para vocês, e aí fico por aqui, tá bom? Vou lá então, ó, um beijo para vocês, vou encerrar aqui a gravação.